Alô, nação rubro-negra! Alô, tropa, torcida jovem do Mengão! Tô chegando para trazer as últimas notícias do nosso Mengão, clube mais querido do mundo. Falo diretamente de Belfor Roxo, Baixada, Rio de Janeiro. Já peço a tua moral, peço a tua inscrição, deixa o like para ajudar no crescimento do canal. Vim trazer as últimas notícias do nosso Mengão. Falar que o São Paulo está tentando atravessar aí a contratação de Marcos Antônio. Estou otimista, hein, segundo a matéria. Fica comigo aqui, vocês vão ficar sabendo aí sobre essa situação do Marcos Antônio aí. Vem pro Flamengo? Não vem? O que está acontecendo? Vou falar também Gabigol na Europa. 2 clubes interessados no Gabigol. Flamengo já colocou o valor e os clubes, segundo a matéria, já aceitaram. E aí, Gabigol sai, não sai, fica? O que está acontecendo? Nação, vou falar sobre tabela, vou falar sobre os resultados dos últimos jogos do Brasileiro, vou falar das próximas 5 rodadas que o Flamengo terá pela frente, vou falar muita coisa para falar, mano. Flamengo e Criciúma hoje, tá? Provável time segundo o Globo Esporte, beleza? Tudo sobre o nosso Mengão, são 9h30 da manhã, sabadão, as últimas notícias, tá? Que saíram até o momento. Então você vai ficar bem informado aqui no canal Flabolado, o canal do nosso Mengão, beleza? Vou começar falando sobre o Marco Antônio. Matéria do GE, Globo Esporte. O que faz o São Paulo estar otimista em vencer a disputa com o Flamengo por Marcos Antônio, tá? A matéria diz que a intenção do São Paulo é contratar o jogador por empréstimo com opção de compra. Flamengo também. O time, tá? A Lazio, beleza? Quer empréstimo com obrigação de compra. O Flamengo quer empréstimo com opção de compra. O São Paulo também. Mas, segundo a matéria, o São Paulo está disposto a aceitar esse empréstimo com obrigação. Acabou o empréstimo, paga, tá? Segundo a matéria, São Paulo está disposto a cumprir com a Lazio. Claro que tem o interesse também do jogador. O interesse do jogador é vir para o Flamengo, tá? Isso está claro. O jogador já deixou claro. Mas São Paulo entra na briga. Segundo, né, o São Paulo, Clube São Paulo, eles acham mais fácil o jogador vir para o clube dele, porque os volantes Pablo Maia e Alisson, que são os titulares, tá, estão machucados, estão lesionados por longo tempo. Então o jogador vem para ser titular, né, e não para brigar por posição, como acontecerá no Flamengo. Isso é fato. Né? O Flamengo tem Pulgar, tem Alan, então dificilmente o jogador viria, né, para ser titular absoluto. Já com o São Paulo, com 2 jogadores, com 2 titulares machucados, lesionados, o jogador já viria para assumir a titularidade na volância, tá? Então, São Paulo otimista devido a esses fatores, tá? Destrinchando essa matéria sobre Marcos Antônio, vou falar sobre o Gabigol, matéria do Gavia News. Gabigol a caminho da Europa, diz a matéria. Lembrando que em julho, nação, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Assinar um pré-contrato, tá? Mas ele tem que cumprir, claro. Se ele não for contratado, isso é lógico, né? Vamos supor que algum clube da Europa ou aqui do Brasil pague o que o Flamengo quer, ele já sai logo, né? Contrato, tendo contrato ou não, isso é independente de janela ou não, tá? Estamos falando de janela da Europa, tá? Então a partir de julho, tá? Em julho já estamos, né? A partir de julho, já estamos em julho, né? Então, jogador, tá? Já está
liberado para assinar o pré-contrato, né? Segunda matéria, a Fiorentina e o Bolonha, times da Itália, estão interessados no atleta. O Flamengo estipulou um valor de 5 milhões de euros, beleza? E esses clubes já aceitaram, tá? Teve a conversa entre Flamengo e esses clubes. 5 milhões, eu quero, eu pago. Falta o quê? Falta a vontade do jogador. Se o jogador vai ficar, se o jogador vai cumprir o contrato até o final do ano, se vai renovar, se ele vai querer ir para esses times. Dá falta aí o aval do Gabigol, tá? Então aí, 2 times interessados da Itália, né? Na contratação do Gabigol, beleza? Nação, vou falar agora, tá? Dos jogos da 17ª rodada, beleza? Os resultados, vamos lá. Bahia e Cuiabá. Cuiabá ganhou do Bahia fora de casa por 2-1. Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro 2-1. Juventude e Atlético Mineiro 1-1. Bom resultado, tirando o Atlético Mineiro aí, né? Dessa briga, que é um dos clubes que eu acho, na minha opinião, os clubes que vão... Eu vou voltar aqui, tá? Mas eu quero falar aqui os clubes que vão brigar para ser campeão desse campeonato brasileiro. Minha opinião: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, clubes que tem condição, tá? Ah, Sérgio, mas o Atlético Mineiro tá lá embaixo. Mas pode aí tá brigando, tá? Pode se recuperar. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo não. Bahia não vejo. Botar mais um, nação. Quem que vocês acham aí que vai brigar para esse campeonato brasileiro? Quem que eu coloco? São Paulo, Botafogo, que é o líder. Os clubes que vão brigar, tá? Flamengo, Palmeiras, Botafogo, esses 3 aqui são fortes candidatos a ser campeão brasileiro, tá? Aí vem correndo por fora Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, São Paulo, tá? Vem brigando ali, mas não acredito. Eu creio que os 3 primeiros, tá? Os 3 primeiros, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, tá? Na minha opinião, também, eu acho que esse campeonato brasileiro será um dos mais fáceis, tá? Pelo o que o Flamengo, pela campanha que o Flamengo fez com tanto desfalque, a gente está lá em cima, como jogo a menos, beleza? Está um dos campeonatos mais fáceis do Flamengo conquistar. Que é isso, Sérgio? Na minha opinião. Vejo o Palmeiras com elenco. Botafogo não tem elenco. São Paulo não tem elenco. Internacional não tem elenco. Atlético Mineiro tem elenco, mas vem fazendo um primeiro turno muito ruim. Não sei se vai conseguir, né, dar aquele sprint, né, antes do segundo turno. Não acredito. Que agora o Atlético Mineiro embala agora 5, 6 vitórias e todo mundo perde, empata. Eu acho difícil, tá? Já estamos na 17ª rodada, 17 jogos. Né? Muito empate, muita derrota. Então, assim, tem um bom time. O Atlético Mineiro tem um bom time, mas não ter feito um bom primeiro turno. Então, Botafogo, machucar 2 jogadores, bate, acaba. Né? Júnior Santos, Tiquinho, né? Aqueles jogadores ali principais ali do Botafogo ali. Se machucar, irmão, não vai ter força para brigar, tá? Então vejo o Botafogo ali entre 3º a 5º lugar, tá? No final do campeonato. E aí é Flamengo e Palmeiras nas cabeças, tá? Palmeiras está se reforçando, jogadores importantes chegando, então vai ficar nessa briga aí
E o Flamengo tem totais condições pelo elenco que tem. Elenco. Não é só os titulares. Titulares e reserva. O Flamengo tem que contratar aí no mínimo mais uns 2, 3 jogadores, no mínimo, tá? Pra se manter ali e cravar mais um título para a gente. Beleza? Minha opinião, Flamengo, tá? Tem totais condições, tá? Um dos campeonatos mais fáceis devido a essa questão de clubes que estão brigando não terem elenco, tá? Não terem elenco. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil, Libertadores. E jogadores começam a sentir desgaste físico, né? Jogadores saindo por contusão. Então, não vejo o Botafogo, que tem um bom time, tá? Não há de se negar. Tem um bom time, mas não tem elenco para brigar por tudo. Entendeu? Então os jogadores vão sentir. Um momento vão sentir. E aí é empate, é derrota, por cansaço, entendeu? Por jogadores que estouram. Então, na minha opinião, Flamengo aí, um dos campeonatos mais fáceis, depois vocês me cobram isso, tá? Só se o Flamengo dá muito mole, ou tiver muito azar. Rascaeta se machucar, Gerson se machucar, né? Só se isso acontecer. Mas se o Flamengo mantiver os jogadores ali, tá? Bem, fisicamente, né? Flamengo sabendo fazer aquele rodízio ali, né? Flamengo tem totais condições, tá? De levar esse campeonato brasileiro. Então, voltando aqui, galera, para os jogos da 17ª rodada, tá? Eu falei Juventude e Atlético Mineiro 1-1. Corinthians e Criciúma 2-1 Corinthians. Atlético Goianiense e Vasco. Vasco aí subindo. Ganhou de 1-0. São Paulo e Grêmio. São Paulo 1-0 no Grêmio. Botafogo e Palmeiras. Botafogo 1-0. Fortaleza e Vitória 3-1. Fortaleza. Vamos para a tabela. Como é que ficou a tabela depois desses jogos, tá? Flamengo não jogou. E Fluminense também não jogou, jogos adiados, beleza? Então, os dois times com jogo a menos. Vamos para a tabela. Primeiro, vou deixar a tabela aqui completa para os senhores. Vou falar do primeiro ao quinto. E vou falar dos times carioca, beleza? Para não ficar... O vídeo já está com 12 minutos. Eu não vou ficar falando aqui do primeiro até o último aqui para ter 20, 30 minutos de vídeo com informação que não é necessária. Beleza? Então vamos lá. Tabela. Primeiro, Botafogo com 36 pontos. Segundo, Palmeiras com 33. Botafogo bem, hein? Dá nas cabeças, com 36. Flamengo com 31, um jogo a menos. Perdão, que será hoje, tá? Contra o Criciúma. Então o Flamengo ganhando vai a 34. Fica 2 do Botafogo, tá? Quarto é o São Paulo com 30 pontos. Quinto é o Bahia com 30 pontos. Vasco é o nono com 23 pontos. E o Fluminense, o último, com 8 pontos. Fluminense, meu irmão, que campanha é essa do Fluminense? Tem um bom time. Não sei o que aconteceu lá não, mano. O negócio lá tá estreito, né? Não acredito no rebaixamento do Fluminense não, tá? Apesar que pra mim, ó, se for rebaixado ou não, tô nem aí, mano. Tô nem aí pra vocês. Beleza? Então o Fluminense aí é o último lugar, tá? Os próximos jogos do Flamengo, vou falar os próximos 5 jogos. Flamengo e Criciúma hoje, às 16 horas. Fica comigo até o final que eu vou falar, tá? Do provável time segundo o GE para enfrentar o Criciúma. Flamengo e Criciúma hoje às 16 horas. Vitória e Flamengo, quarta-feira às 20 horas. Flamengo e Atlético Goianiense, domingo às 16 horas. Flamengo e Palmeiras, jogo válido pela Copa do Brasil, a confirmar. Acredito eu que será numa quarta-feira, tá? E eu quero ir nesse jogo aqui. Velho! Alô, velho, tropa! Tamo junto, hein? Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, tô aí, hein? Tá? Acredito eu, normalmente, o jogo da Copa do Brasil cai na quarta-feira, tá? Mas está aqui a confirmar. Quinto jogo, São Paulo e Flamengo,
sábado, às 21h30. Vamos para a escalação do jogo de hoje, às 16 horas. Vamos lá, goleiro Rossi. Na lateral, Wesley e Ayrton Lucas. Na zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na volância, Pulgar e Dela Cruz. Na meiuca, Arrascaeta e Gerson. E no ataque, Cebolinha e Pedro. Desfalque do Flamengo para essa partida: Alan, suspenso com 3 cartões amarelos. Bruno Henrique, tornozelo bichado. Falar aqui do Criciúma, tá? Não vou trazer a escalação. Os 2 últimos jogos do Criciúma, beleza? Criciúma empatou com o Fluminense 1-1 e perdeu para o Corinthians por 2-1. Nação, essas foram as últimas notícias. Você que ficou até o final, quero te agradecer. Essas são as últimas notícias do nosso Mengão. Claro, o clube mais querido do mundo. Vou ficando por aqui. Isso aqui, ó, é Flamengo.